né? A gente fica em situações que queria na tarde desse dia, né, da parte do Senhor Jesus Cristo, dar boa tarde a todos, ouvintes, né? Participantes que tem o meu Face, que tem o meu Instagram, né? Aquele que passeia, ou até mesmo aquele que de vez em quando possa olhar, dar uma olhadinha, porque às vezes a gente olha, né? Por exemplo, vou passar no Face da minha amiga, tá? Do meu sobrinho, do meu neto Vitor, da minha neta 10, tá? A gente sempre tem alguma coisinha, ou vem alguma coisinha a nosso favor. Eu queria aqui estar deixando uma passagem que fica em Marcos 19, versículo 46. O cego de Jericó. Tá? Aleluia, glória a Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus, ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendia, para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, aleluia, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui eu poderia estar dizendo para você, né, um cego, já era cego, né? Aqui ele é cego, né? Aqui era uma cidade de Jericó, né? Era uma cidade de Jericó, o nome dele chamava Bartimeu, que era filho de Timeu. E estava assentado, ele estava sentado a um caminho e estava mendigando. Ele mendigava. Mas por que ele mendigava? Ele mendigava talvez porque ele fosse cego, talvez a família não tivesse condições boas, ele precisava de uma condições para ele sobreviver. Então ele mendigava, mas vamos ver até lá. Então ele ele estava sentado junto ao caminho, mendigando, ouvindo, mas ele tinha um ouvido bem, ossado, né? Vamos falar, ossado, né? Bem, ouvido assim, bem, já ouvia de longe que Jesus ia passar. Jesus ia passar ali junto com aquela multidão. O cego, ele ouviu, o cego, Bartimeu, ouvindo que ali ia passar, ele ouviu, tá? Que Jesus de Nazaré, filho de Davi, ele começou a clamar, porque ele sabendo que ia passar por ali, qual foi as condições dele, qual foi a atitude desse cego, o cego Bartimeu. Ele teve uma atitude que talvez muitos teriam também. Ele começou a gritar, ele gritava e dizia, aleluia, ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E muitas pessoas queriam calar ele. Aquela multidão achou que de bem de parar ele, calar ele. O povo queria calar ele. Mas como alguma coisa que bate, a gente faz na insistência, da perseverança, ele foi e começou a clamar, e clamava cada vez mais alto, para que Jesus viesse ouvir. Mesmo ele no meio daquela multidão, mesmo ele sendo cego, ele não parou não, ele começou, né, ali, ele começou a clamar, mas ele clamava cada vez mais. Você vê, ele podia ter, ele tinha mesmo motivo, pô, eu sou cego, sou mendigo, e o povo da multidão ainda quer me parar. Numa situação dessa, ele teria até motivo de querer parar, mas ele não parou não, ele continuou, ele começou a dizer, falar mais alto, e clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que quem me chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Às vezes a gente não tem bom ânimo para certas coisas, mas tu vê as condições do cego, né? Já vinha mendigando, já vinha uma situação bem perplexa, porque ele já não enxergava, mendigando, e a multidão ainda querendo parar ele. Você vê a atitude dele, é uma atitude que muitos deviam tomar, porque às vezes a gente encontramos certa situação e queremos parar no meio do caminho, mas esse cego que sirva de exemplo para mim e para você. Esse cego, ele não parou de maneira nenhuma, até que Jesus, o assim vendo, ele disse, aleluia, chamasse e clamaram o cego, dizendo, ele disse, tem bom ânimo. Jesus, quem disse? Jesus disse, tem bom ânimo. É uma palavra de Deus, é uma palavra gloriosa, né? Porque basta uma só palavra para que nós possamos ficar livres. Porque a palavra vem do Senhor, não vem minha. E se vier por mim, ela vem porque Jesus usa os lábios. A palavra vem do Espírito Santo. Jesus diz, profeta Isaías, que dos nossos lábios, ela não volta para a gente vazia, ainda mais quando se trata da palavra. A palavra de quem? De Jesus. Essa palavra não é minha, é de Jesus. Foi a palavra que Deus me deu. Então eu queria continuar trazendo aqui até o término, que é uma palavra bem pequenininha e que hoje também não encontro aqui com minha neta, né, trabalho, né, aleluia. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, né? Olha só, quando ele viu que a multidão falou para Jesus, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O povo mesmo falou, ele te chama. Quem chamava? Jesus. Jesus chamava aquele cego. Para quê? Vamos lá. Ele lançando, descia a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele naturalmente havia uma capa nele, que ele lançou aquela capa, tirou aquela capa, naturalmente passando no meio daquela multidão, naturalmente estava esquentando muito. Ele lançou aquela capa e foi de encontro a Jesus, né? E falando disse-lhe: que queres que te faça? Jesus perguntou àquele cego. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Bartimeu. Jesus perguntou ao cego Bartimeu: que queres que eu te faça? Rabandassado. No Licomanassériga, que queres que eu te faça? Jesus perguntou àquele cego. Tu vê que a situação dele era bem delicada, mas Jesus, ele não vê
como a gente vê, sabe? E ele disse assim, ó. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. O Bartimeu, ele só falou assim: mestre, mestre. Aleluia, Jesus. Eu tenha vista. Ele só queria ver. Ele não pediu mais nada, não sei querer ver. Ó, mestre, que eu tenha vista. Ele queria ter a vista. Por que ele queria ter a vista? Porque ele tendo a vista, ele ia ver. Ele poderia ter condições de até trabalhar. Porque quando a gente vê, a gente tem mais possibilidade da gente agir, da gente andar, da gente ver. Então, ele só queria ter vista. Ele queria a vista dele. Né? E ali, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Vê, que coisa linda, né? Esse daqui era cego, cego Bartimeu. Mas no dia de hoje ele era cego. E o que enxerga? Ele não quer. Se houvesse aí uma multidão dizendo que Jesus ia passar e que houvesse uma necessidade na minha vida, eu talvez não fosse devido à multidão. Mas por que eu não iria por causa da multidão? Talvez porque eu teria medo de pisar no meu pé, ou talvez é porque eu teria talvez medo de me empurrar. A gente sempre tem um certo receio. Quando se trata de multidão hoje em dia, assim, o pessoal vai mais para quem gosta, né? Que eu não tenho nada contra, mas o pessoal gosta de carnaval, o pessoal gosta de sair. Não tendo nada contra, mas eu digo uma coisa: o povo queria calar, né? Mas foi uma benção. E vou dizer, e continuar a clamar: nada pode calar os meus lábios. A igreja, que entre nós não haja também silêncio. Nós não podemos, quando se trata das coisas de Deus, que nós não devemos manter silêncio, mas que a gente venha sempre perseverar e continuar. Porque quando nós continuamos, nós vencemos batalhas. Batalhas são coisas espirituais que muitas vezes nós não vemos, mas sentimos. Existe uma batalha espirituais. E eu vou te falar, não é algo... Eu moro no Rio de Janeiro, não é no Rio de Janeiro, é em geral. Existe uma batalha espiritual. É necessário a gente estar em constante oração. Pessoas tirando vida, acidente, ninguém mais se entendendo. E por quê? As pessoas estão se calando. Tu vê que ele era cego, Bartimeu, tá? Ele havia um declínio na vida dele, porque ele ainda pedia esmola. Mas ele, sabendo que Jesus ia passar por ali, a multidão, ele viu aquela multidão toda e perguntou naturalmente alguém e falou: Jesus vai passar por aqui. O que ele fez? Ele se levantou e foi para a multidão, né, para falar com Jesus. E Jesus falou com ele. Jesus perguntou: o que queres que te faça? E no dia de hoje, Jesus está perguntando para você: o que queres que Jesus te faça? Eu não sei qual é a tua situação, entendeu? Eu sei qual é a minha situação e eu quero que Jesus faça, entendeu? E na tua situação, seja lá o que for, o que queres que Jesus te faça? Você quer uma cura no seu lar? Jesus é poderoso, que Ele é médico dos médicos. Você quer uma porta de emprego? Jesus é poderoso, que Ele é dono da porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha também ninguém abre. O que você quer que Jesus te faça no dia de hoje? Há coisas que às vezes você está aí chorando, às vezes se questionando, às vezes um filho doente. Você quer lá no hospital, tem missionários, pessoas, tem enfermeiras que oram. Peça uma oração, faça uma oração para o teu filho, creia, usa fé. Porque a nossa fé, a fé dele o curou. A fé dele curou. Porque às vezes a gente pensa que não, mas a gente clama, e a gente pede, e vai lá,
vai, a tua fé te salvou. A fé salvou ele. Nem curou, salvou ele. A fé dele salvou. E logo viu em seguida e seguiu a Jesus pelo caminho. Quer dizer, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Isso é uma maravilha, é maravilha de Deus. Eu sabendo que Jesus me salvou, eu não vou continuar perseverando nos caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor não tem outro. Eu já tive outros lugares, mas eu sei que depois, quando eu levantei minha mão cansada para aceitar Jesus, sabe, eu não tinha expectativa nenhuma de vida para mim, eu não tinha nada, eu vivia com a cabeça, sabe, achando sempre que tinha razão em algumas coisas que nem tinha razão, porque às vezes a gente quer ter razão nas coisas que não tem razão, porque tudo que Deus faz, ou permite nós passarmos, é tudo ter um propósito. Se tu está passando por alguma situação que tu acha que tu está sempre vítima da situação, você saiba de uma coisa: Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar. Bata os pés, aonde quer que você entrar, bata os pés e fala: Senhor, eu tenho que ver outro caminho, eu vou para outro caminho, porque não é possível que eu não estou mais me sentindo bem, tá? Há caminhos da vida da gente que a gente tem que bater o pé e sair, sabe? Eu digo para você que está me ouvindo, está se sentindo mal, está se sentindo com situação assim pesada, está sentindo um peso. Às vezes a gente passa esse peso, nem é diretamente vem da gente, mas depende às vezes com quem a gente está andando. Aquele peso, a gente diz assim, ó, a gente tem que, o que é limpo se limpe mais ainda, o que é sujo se suje mais ainda. Às vezes a gente está andando com pessoas que Deus nem se agrada, está andando em lugares que Deus não provém de Deus, não é da graça de Deus, e aquilo nos contamina, e nós sendo contaminados, nós vamos ficar agoniados. A gente vai sempre sentir aquele peso, e a gente vai sempre achar que a gente está segurando uma carga que não é nossa. Mas por que não é nossa? Porque a gente procura uma coisa também que não é da grada de Deus. Ou tu agrada a Deus, ou tu agrada os homens. Porque às vezes a gente dá preferência a agradar os homens do que agradar a Deus. Poxa, eu perder um colega? Não vou mesmo. Eu perder uma colega? Não vou mesmo. Vou sim. Sabe por quê? Uma perda para mim diante de Deus é muita coisa. É muita coisa. É coisa grandiosa. É a coisa de valor. Se eu perco uma, vai vir outras. Deus tira uma para dar outra. Sabe de uma coisa? Deus quer fazer algo grande na tua vida, como fez na vida de Timeu. Deus fez para que pudesse mostrar a glória dele. A glória do Senhor está sempre sendo manifestada. Não é porque Jesus fez isso alguns anos atrás, 2000 anos atrás, não. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo os milagres dele. Nós somos gerados de milagres. Eu sou um milagre do Senhor. Tantos são os milagres que o Senhor já me fez, que se eu for contar, eu não saio aqui hoje, né? E eu tenho propósito de sair, de ir embora, mas a gente vê a virtude, as coisas gostosas que Deus fez na vida desse servo de Timeu, né? Eu não sei o que tem feito, você calar diante do seu papai, diante de Jesus. Eu não sei o que tem feito você calar. Se é as lutas, se é as perseguições, se é as calúnias, né? O desemprego, a sua causa, ou tua causa sentimental. Às vezes a pessoa até para por uma causa sentimental. Às vezes a pessoa até para de clamar por uma causa sentimental. Enquanto é mais para lá buscar, ela para. Nós nunca devemos parar por causa nenhuma. Nada nos justifica da gente parar e largar Jesus. Olha, eu quero largar e acabou. Não, não é assim. Há uma cobrança.
se a gente conhece e a gente dá um primeiro passo, que a gente não dê o segundo passo para trás. A gente não dê passo para trás, mas que a gente venha sempre perseverando. Jesus é meu rei, Jesus é meu rei. E com isso, a gente só vamos ser uns vitoriosos. A gente só vamos ganhar vitórias. Eu sou testemunha disso. Eu estou falando daquilo que eu vivi, do que eu passei. Eu sou mais do que vitoriosa. Jesus não deu só para mim. Jesus disse que para toda, para a humanidade, que nós não seríamos vitoriosos. Nós seríamos mais do que vitoriosos. Ser mais do que vitoriosos é uma coisa bem grande, uma coisa maravilhosa, né? Que a gente pode tomar posse. Porque não sou eu que digo, Jesus que disse, está em sua palavra. Tenta fazer você parar. Mas Jesus manda você diante das lutas, das perseguições, né? Das perseguições, você ter bom ânimo. Jesus manda, tem de bom ânimo. Ainda diz, levanta-te. E ele clama e diz, que queres que eu te faça? Deus maravilhoso, ninguém faz como este Deus faz, né? Quem é que te faz? Quem quer que te faça? O cego queria só ver, e você? O que você quer que Jesus faça para você? Em que situação tu se encontra na tarde desse dia? Fala para mim poder orar por você. Fala da onde você estiver, porque da onde você estiver, o céu está aberto, o céu abre, as portas do céu estão abertas para ouvir o teu nome. E Deus há de ouvir, porque o Senhor, Deus de perto e Deus de longe, Ele está ouvindo o teu nome. Na tarde desse dia está te determinando, decretando a tua cura, decretando as tuas bênçãos, decretando a porta aberta, decretando, sabe, que é a libertação da tua família. Uma labanda sábia, shuri canta labaxéria. Deus libertou a minha família. Deus quer libertar também a sua família. Isso para Deus não é nada. Deus veio para salvar o que eram doentes, oprimidos, cansados. Deus veio para isso. E Deus, Ele deu o seu único filho por amor à nossa humanidade, né? Mas nem todos querem. Mas nós estamos vendo os sinais, seguirão que crerem. E se nós já estamos vendo os sinais de Deus, é bom que a gente venha fazer renúncias das coisas que não faz bem para com nossas vidas, né? A gente conversar com nossos filhos, porque os dias são os mais, né? Conversar com nossa família, a restituição do casal, que Deus possa restituir os casamentos, né? Que Deus possa ir lá de encontro. Mas eu também digo, mulher, não sofra, não chore, dá um basta em tudo hoje, porque também tu vê quantas mulheres chorando. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem tido muitas mortes de mulheres. Isso é um absurdo. Onde as mulheres vão parar? As mulheres que gemem para gerar um filho. E aquele filho cresce e vai matar outra mãe, porque ela não quer mais nada com ele. Nós não somos propriedade de ninguém. Não quer. Você tem livre-arbítrio. Você pode escolher. Então, vamos orar pelas essas mulheres e vamos orar pelos homens também. Porque os homens, eles ficaram totalmente, sabe, debilitados também. Porque eles estão vendo que as mulheres estão indo em campo, as mulheres estão vencendo. Mas isso é permissão de Deus, da mulher vencer, gente. Se a gente está vendo as mulheres vencer, se você está vendo só mulher vencer, você tem que agradecer a Deus, que é tão bom quando uma mulher, um jovem, um adolescente, vence, né? Vence no trabalho, vence no colégio, na faculdade, que ele vença. Faça, agradeça, levanta a tua mão para o céu e diz: Senhor, muito obrigado. O Senhor está restituindo minha família. O Senhor está vencendo. O Senhor está fazendo com que eu venha vencer, entendeu? Porque eu venha me levantar como um da minha casa,
para mim poder pregar o evangelho, seja esse um. Se na tua casa tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, para Deus não importa, Deus não vê como a gente vê. Através de um, todos vão para a casa do Senhor, porque a gente não tem força às vezes de estar dentro da nossa casa orando. Então a gente é necessário, você pode estar falando agora para mim, Deus não habita em casa feita pela mão do homem, mas Deus levanta um homem com uma teologia, com um bacharel, para ele vir nos instruir. Deus levanta o homem, Deus levanta uma missionária para ir no campo de batalha, para ir no hospital, para ir nos presídios, porque os presidiários, nem sempre a mãe pode estar lá não. Às vezes a mãe trabalha, aquele presidiário, ele precisa que leve comida para ele, ele precisa que dá tudo do bom, do melhor para ele, não. Então a gente são essas missionárias. Eu digo porque eu sou missionária, e eu trabalhei 17 anos dentro do Dom Pedro Hospital em Santa Cruz, e não faço nada para não vir trabalhar não, porque eu quero continuar a minha missão. Eu tive apenas um processo, né? Perda do meu esposo, 15 anos meu esposo um câncer, o hospital para lá, o hospital para cá, mas esse hospital a qual meu esposo ia, eu também pregava lá. Eu nunca estava desatada, eu nunca estava de mãos vazias, porque a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que você apresentará ao Senhor de mãos vazias? Não. A gente tem que ter uma bagagem. A gente tem que ter, primeiramente, guardar a palavra na tábua do nosso coração para não pecar contra o Senhor. A palavra guardada é uma palavra que vem na hora, de imediato. Se tu vai à padaria e está sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, você tem de imediato uma palavra guardada, você tem para dar a um doente, ou um cansado, ou um que estiver na porta da padaria, ou um amigo, uma amiga que você encontra, às vezes, com um problema e queira te contar, e você tem uma palavra de vida. Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela nos levanta, ela levanta doente, ela levanta caído. Nós podemos ver o nosso Felipe, eu aqui esqueci o nome dele todo, o Felipe, o que sofreu, que levou de 40 na cabeça, perdeu 40% de massa cefálica, né? Ele tinha tudo para não ser mais aquele homem perfeito, mas ele está lá se recuperando, debaixo de muitas orações, pessoas mais em oração. Tu vê, a família dela é de Goiás, ele é daqui do Rio de Janeiro, e tu vê aquele homem, né, indo para a batalha, ele lá no campo, no avião, ele é piloto do avião, ele de lá conseguiu atingir ele. Você vê a maldade. E o Felipe, ele está precisando muito das nossas orações. E aquele homem, ele chegou a um lugar que jamais muita gente pensou que ele não fosse sobreviver. Mas operando Deus, quem impedirá? Deus aprova, e Deus a dizer assim, não, esse é meu e eu quero. Mas e os outros que morreram? Não é meu? Não é do Senhor? É. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Deus conhece a cada um. Deus, ele me conhece e ele conhece a cada um. E ele te conhece. E aquele casal, ele pediu para que nós viéssemos clamar, orar, pedir. E nós estamos aí, ele está na minha lista de orações, o Felipe. Agora no momento eu esqueci o sobrenome dele, a esposa dele, a mulher grata, minha mulher, ele está ali, ó, lado a lado com ele, né, sem momento algum, de maneira alguma largou o homem. É isso que é a verdadeira mulher, que tem ambas partes, tanto o homem como a mulher. Quando um precisar do outro, é assim. Quando nós casamos, eu pessoalmente casei na igreja evangélica, o pastor perguntou, na dor, na bonança, na escassez, tudo foi feito. Quando meu marido entrou num processo de dor, de sofrimento, gemidos, que meu marido era caladão, não falava nada, o falecido Valdir, eu comecei a ajudar ele, eu não tinha como correr. Foi um voto ali, é um voto de aliança, um voto com Deus. Deus está ouvindo. Tu já imaginou eu falar que eu vou cuidar e não vou cuidar? Essa coisa é terrível, e quantos não cuida? Não, deixa lá no hospital e deixa para lá. Sabe por quê? Porque é muito fácil. É mais fácil deixar no hospital e largar para lá. Seria, no caso, não é o meu caso.
No meu caso, eu fui aos 15 anos ali cuidando dele, e ele morreu em casa. Eu saí de manhã para comprar as fraldas, os remédios, coisas. Quando eu voltei à tarde, para transferir ele para um outro hospital, que lá ia vir uma ambulância lá de baixo, para poder levar meu esposo para o hospital dele de origem, entrou 3 médicos, e esses 3 médicos e foram enviados de Deus, sabe? Foi um anjo de Deus. Eu costumo dizer que Deus tem anjo em forma de pessoas. O doutor mesmo, ele me abraçou, eu estava com a mochila nas costas, né, para me levar ele para um hospital, que de lá ele levaria para outro hospital, outra ambulância, passaria para outra ambulância, que é outra ambulância que ele iria levar. Tiraram muito longe, por isso essas trocas de ambulância. Ele virou e ele falou, Dona Marlene me abraçou assim, olha, tira essa mochila. Naquela época eu tinha colocado uma enfermeira, né, até que ela já partiu, está na glória, né, Regina, excelente enfermeira, pessoa amiga, companheira, né, também serva de Deus vivo, e uma pastora amiga minha, né, e ali elas botaram a mão assim em mim, pensando, eu ia cair no desespero, mas naquele exato momento, Jesus falou comigo, não, vim eu conversando contigo, vim eu falando contigo, e agora você quer gritar, quer chorar? Eu vi aquela voz nitidamente, lucidamente calma, tranquila, serena. Fui lá para o último quarto, botei meu joelho no chão, orei, senti-me fortalecida, voltei, porque eu sei que nós estamos aqui de passagem, ninguém é eterno, né? Quantos colegas mais novos do que eu morreram, fartado, fulminante, umas do lado até do seu esposo, né? E a gente não somos nada, sabe? A gente tem que valorizar esse momento que Deus nos dá de graça, assim como deu para Bartimeu. Tu vê, ele não enxergava e não tinha condições financeiras, porque ele mendigava. Mas Deus, ele disse que a fé dele, ele precisou ir de encontro, né? Ele foi de encontro imediato, porque ele sabia que Jesus ia passar naquela multidão. E ele não queria nem saber, ele foi naquela multidão, se enfiou. E ali Jesus já vindo, já logo falou, o que queres que te faça? Eu não sei o que você quer que Jesus te faça. Clama a Ele, ora, busca Ele. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que eu passo pela minha situação. Eu clamo, Senhor. Às vezes, quando não consigo clamar, eu começo a chorar. Chorar não é vergonha, não. Entendeu? Quando eu não falo com os lábios, eu falo não, porque é uma frase para Deus, né? Tem até um louvor que diz, né? Ou quando eu não consigo nem falar, nem chorar, eu fico de joelho esbuçado na cama ou no sofá, aonde quer. Eu oro na minha cama, mas eu oro também no sofá, eu oro dentro do banheiro também. Então ora, clama, pede, não desiste. Não desiste de chamar, não desiste de clamar. O profeta Jeremias, ele tem uma palavra ali, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Olha o que Deus pode fazer para a gente. Coisas grandes e firmes que a gente nem conhece. Isso Ele faz por mim e faz por você também. Deus não faz exceção de pessoa. O amor dele por nós é muito grande. Jesus não faz exceção de cor, finança, de nada. Somos tudo diante de Deus, iguais diante de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá? Eu deixei essa mensagem na tarde desse dia, né? Porque ontem foi um dia um pouco meio para mim, mas toda vez que eu tiver uma oportunidade, eu vou ter que ir médico, essa semana vou ter que resolver algumas coisas, então vai ser 2 semanas bem corrida para mim, mas eu jamais, o meu coração está saltitando de alegria, o meu coração está cheio, para quando eu sair, eu sabe fazer o quê?
pregar que Jesus salva, liberta, transforma, ainda quer nos levar para o céu, porque a porta é estreita. Ou você fica sem o céu, sem Jesus, e vai para uma porta bem larga, porque tu poderá fazer de tudo, ou você escolhe uma porta bem estreita, porque a porta para o céu não é de qualquer maneira. A gente tem que viver ali, é bem estreita, estreita. Não adianta, pode quem quiser falar, deixa a pessoa falar, te julgar, porque olha, o julgamento não nos pertence. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, porque a palavra de Deus me dá resposta, porque aquele que julga será julgado. Na mesma medida que a gente julga, a gente é julgado, né? Amós, ele diz que ele põe um plumo diante de mim, ele põe na balança. Deus sabe quem é e quem não é. Não precisa ninguém falar, fulano é assim, fulano é assim. Ninguém, não há perfeição. O único que foi perfeito foi Jesus. Não há perfeição. Se você vê o discípulo, o profeta de antigamente, não há perfeição. Até estava conversando com a minha neta e falei com ela, poxa, eu acho que eu via muita perfeição em Jó, porque o que Jó passou, mas o que houve para não haver aquela perfeição em Jó? Por causa do questionamento, da murmuração. Às vezes a gente se questiona, murmura. Por que isso não está acontecendo comigo? Por que isso não veio sobre mim? Porque a gente querer algo é muito bom, né? Mas a gente não pode querer de imediato, nem pode querer conforme a nossa vontade, tudo é feito na vontade de Deus. Ou se alguém se questionar contra a gente tem que ter sabedoria para orar bastante para poder essa pessoa acalmar. Porque às vezes no mundo espiritual tem isso. No mundo espiritual, os três amigos de Jó invejavam Jó de uma tal maneira, entendeu? A mulher de Jó mesmo amaldiçoe-se Deus e morre. E ele olha para ela e fala, como falas umas loucas mulheres, só quer o bem que Deus te dá, e mal tu não queres aceitar? É porque muitas vezes a gente só quer o bem de Deus, né? A gente vê que Deus ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. E aqui eu trouxe essa passagem desse cego, Timeu, do que Deus fez na vida dele, ainda perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele não precisava nem perguntar, porque Jesus ele sabe tudo. Deus ele sabe tudo, entendeu? Mesmo antes de acontecer, ele te revela em Amós. Ninguém precisava me revelar que eu estaria aqui hoje, tá? Pregando o evangelho, mas hoje Deus trouxe eu para mim pregar o evangelho em um lugar diferente, e foi prego o evangelho. Não ficou, talvez eu ficasse em casa, não daria tempo de eu chegar em casa e pregar o evangelho, mas eu quero agradecer por essa tarde maravilhosa, esse bem que Deus me deu, porque é uma graça, é uma virtude para mim, me encher do Espírito Santo de Deus. E eu peço a Deus para que Deus venha derramar unção, né, unção de ousadia, autoridade, que através dessa unção venha sobre a minha cabeça também a autoridade, que a gente precisa ter autoridade, porque há coisas que a gente passa, somente gente que trabalha em meio de hospitais, em meio de rua, pregando o evangelho, falando com as pessoas, com as vidas, doentes, cansados, oprimidos, nem todos entendem, e alguns não gostam, né? E tem isso, e a gente tem que respeitar, tem que saber lidar. Então eu venho aqui agradecer, porque Deus só tem me renovado, tem me dado força, tem me agraciado, né, com tudo, tem abençoado a minha família, graças a Deus, né, e minha família através também de mim, porque são todos meus, são todo cristão, graças a Deus. Até minha mãe aceitou Jesus com 70 anos. Eu glorifico a Deus, na minha família não tem ninguém a dizer assim, olha, tem um que ainda falta, mas ele está por um filho, tá? Por um filho. Eu creio que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que o Senhor é Jesus Cristo. Não espera vir vírus, não espera vir doença, porque quando houve a Covid, todos os joelhos em toda a nação se dobraram e disseram que Jesus era o único verdadeiro. Então nós estamos dispostos a chamar essa atenção de que Jesus ele pode fazer muitas e muitas coisas na sua vida e na vida daqueles que buscam, naqueles que clamam, naqueles que querem. Você quer?
que queres que Jesus te faça? Né? Às vezes você está com um problema com o filho, o esposo, né? O que queres que Jesus te faça? Para Deus não há nada impossível. Tudo é possível naquele que crê. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Na tarde desse dia, eu sou grata ao Senhor, eu glorifico a Deus, exalto o nome do Senhor na tarde desse dia. Eu só quero agradecer por tudo. Senhor, muito obrigado, que o Senhor possa visitar essa nação, essas guerras que têm se levantado contra as nações, nação contra nação, né? Que o Senhor possa repreender a fúria do adversário, que o Senhor possa visitar o nosso Brasil, nossa nação, que nossa nação, os 4 cantos do mundo, possa, Senhor, o Senhor salvar cada um desse povo, que o Senhor possa visitar os doentes, os enfermos no leito dos hospitais, nos asilos, né? Aquela família que está lá, aquele doente, aquele ancião que está lá isolado, talvez só porque a família às vezes trabalha, às vezes não tem ninguém que possa ficar, aquela criança que foi abandonada pelos seus pais, porque devido à situação, umas brigas, largaram, né, aquela criança. Então o Senhor é poderoso para acariciar, para dar, sabe, a graça que talvez aquela criança precisa de um carinho, de um abraço, e que ali possa encontrar pessoas responsáveis, pessoas que se dedicam a essa missão, a essa obra, que trabalham ali, mas que faça com amor, porque tudo que nós viemos fazer com amor, porque tudo é cobrado, tá? Tudo que nós fizermos de má vontade, a gente não sai sem pagar a conta, porque se eu boto alguém para trabalhar na minha casa, e se fizer de mal feito, eu vou me aborrecer, vou ficar chateada, mas eu não vou falar nada, mas vou fazer. Já houve caso disso, porque eu estava cansada, muito cansada, e foi coisa assim, muito, não vou entrar em assunto, mas que não foi me agrado, e foi só aquele dia. Então eu vou dizer uma coisa para você: faça com amor tudo que você fizer. Seu relacionamento dentro de casa, com seus filhos, com o esposo, com sogra, né? Com mãe é coisa preciosa. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra, tá? E tudo. Eu só quero agradecer a Deus esse momento maravilhoso, porque Deus pergunta a mim e a ti: o que queres que faça? Eu já vou conversando com Deus, ou falando com Deus da minha maneira, que eu quero que Ele me faça, tá? E já tudo decretado. Eu creio que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, não só hoje, mas sempre, tá? Fico na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima tarde, e que essa tarde seja um término de glória, que você possa ser cheio da paz do Senhor Jesus Cristo. Cheio, porque a paz é uma coisa que antigamente o mundo fazia assim com 2 dedinhos, mas não, a gente cristão conhecemos a paz de Cristo, e quem tem a paz, nada pode nos abalar. Que a paz de Cristo esteja na minha e na tua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, e tenha uma ótima tarde, amém?